Pra... Chegou, Adriana! Deixa eu convidar aqui o Vitor. Ele chama a galera. Vamos bater um papo aqui sobre esse assunto na qual somos bombardeados diariamente com novas atualizações. Vitor, chegou nosso expert, nosso mestre. E aí, pessoal, beleza? Boa tarde. Como é que nós estamos? O som tá bom? Tá dando para ouvir? Tá travando um pouquinho aqui. Não sei se é com você ou é na minha. Tá dando uma trava, mas vamos ver se a galera diz que tá legal aí o som, gente. Tá joinha? Tá GG? Tudo ok? Aí a Aline chegando. Bacana. Show de bola. Show de bola, show de bola. Vitor, nesse momento, né, aí de... Ó o PH, grande PH aqui de Itarema, do seu canal aí, Madin Itarema, viu, gente? Quer saber as novidades de Itarema? Segue lá no YouTube. Madin Itarema. E aí vamos falar, né, grande amigo, sobre esses aspectos trabalhistas que não são poucos, né, com relação a essa calamidade aí que a gente está enfrentando. E a galera tem muita dúvida. Porque, deixa eu ver, o som tá bom, só sua imagem. Não entendi, PH, que é o comentário dele aqui. Que a tua imagem tá um pouquinho desfocada às vezes, para quem tá vendo. É, gente, será que é a minha internet? Ô, Jesus. Mas vai dar certo. Vai dar certo. É o Instagram que tá querendo bugar nossa live. Mas não vai ter jeito não fazer. Se não der certo, a gente marca outra. Se não der certo, a gente vai fazer live aqui até amanhã, mas a gente não vai deixar de fazer esse negócio não. É verdade. Sim, é como eu estava comentando, Vitor. A galera tá na dúvida, porque assim, tem dos dois lados da moeda, né? Tem um empregador, o empresário, que tá lutando aí para deixar a sua empresa sã, né? Ali na corda bamba, vamos dizer assim. E do outro lado tem o empregado, o funcionário. Como que ele pode se resguardar com relação a isso? Porque tem muitas medidas provisórias com relação ao empregador, ao empregado. E aí a gente vai estar tirando essas dúvidas da galera. Se vocês, gente, já tiver alguma dúvida, pode deixando aqui nos comentários, tá bom? Tudo bem. Que a gente vai desenrolando. Mas pro início, Vitor, se apresente aí formalmente aqui para nossa galera. Eu sei que você já é bem conhecido, né? Mas vamos lá, né? Seguir o cronograma. Sou nada, rapaz. Sou conhecido nada. Gente, boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Victor Lopes, né? Sou aqui de Fortaleza, contador, atuo aí na área de departamento pessoal, né? Uma área aí que vem tendo sérios trabalhos, muitos trabalhos. O pessoal aí anda virando à noite. Criei até um programa de madrugada para atender aqueles que estão fazendo aí as coisas de madrugada. Aí eu criei um programa chamado De Noite com Vitor Lopes, assim, é um nome muito parecido com um programa que passa aí num canal aí. E porque eu percebi que tinha muita gente acordada, ó. O povo queria estudar de madrugada. Aí eu marquei um programa meia-noite, né? O problema é que meia-noite nem às vezes eu tô com disposição, mas quando eu tô com gás, aí eu acordo e faço, né? O programa vai no ar. Mas já fiz 4 programas já teve participações ao vivo, já foi muito legal, tem sido legal. Quem sabe hoje à noite Pois tem um é. aí, porque de sexta para sábado, sábado para domingo já é mais complicado, mas que vamos ver. E aí, pessoal, nós também faço parte do Conselho Regional de Contabilidade, sou coordenador da Comissão Trabalhista aqui no estado do Ceará. E aí, né, devido a essa pandemia, os nossos trabalhos, assim, de certa forma, estão parados. Mas a gente tem procurado movimentar aí as redes sociais, né, os integrantes têm realizado muitas lives,
no seu Instagram próprio. E o CRC aí também com a medida vem realizando várias lives aí, diversos assuntos referentes aí a esse período de isolamento social, né? Você já participou, eu acho que você participou, eu já participei também. Enfim, muita gente boa está passando lá pelo perfil do CRC e tem sido muito útil. É melhor do que ficar em casa sem fazer nada, né? A gente às vezes pensa assim, nós estamos em casa, no home office, estamos sem fazer nada. Na verdade, nós estamos trabalhando mais do que deveria, mas aí nós estamos em casa. Então, para não poder ficar pirado, meio maluco das histórias, a gente inventa o que fazer. Então, vamos pelo menos ajudar o povo, né? Que tem sido muito útil aí, que muita informação ao mesmo tempo, né? Muita coisa para assimilar, né? E olha que eu falo só pela questão trabalhista, né? Que ainda tem aqueles contadores que fazem tudo, né? Aqueles contador bombril que tem que ler tudo, e aí eu não me coloco na pele desse povo, não, porque tem sido muito difícil. E aí, assim, já para... Não sei se eu digo... É porque o pessoal tá meio assim, mas não sei se eu digo. Pois é, eu acho que Diga vai logo, sair... homem. Eu acho que Diga vai sair logo, diga logo. eu acho que vai sair mais uma medida provisória hoje, ou uma portaria. Não queria dizer não, mas nosso recorde era 3 dias, 4 dias, aí ontem saiu um, aí hoje quem sabe. Mas não é para assustar não, gente, é só mesmo para poder facilitar o nosso serviço aí, essas portarias, porque tem muita dúvida, muita coisa acontecendo, o pessoal quer resposta, tem que aguardar, né? E é isso, vamos aproveitar, a gente pergunta o que quiser, porque hoje é o dia. É a hora de perguntar e tirar dúvida. Nós não decidimos colocar um tema específico, é a pacotão, calamidade, intensivão do DP aqui. Então aproveita para perguntar até quanto é que vai ganhar na rescisão. Calma, não vai ter rescisão não, se Deus quiser. Pelo amor de Deus. Pronto, é verdade, Vitor. É um intensivão mesmo, viu? Porque o Vitor decidiu deixar o tema. Quando eu convidei o Vitor, deu a sugestão a ele, não, vamos deixar mais aberta pra gente, porque são muitas dúvidas. E, de fato, são muitas dúvidas. E aí eu deixei um boxzinho de dúvidas pra galera aqui nos stories do perfil. E muita gente lançou as sugestões de dúvidas com relação a esse tema. E aí veio a primeira, a gente vai dando uma introduçãozinha e tal, e até chegar o fim da meada, que é a última medida provisória que teve, né? Na qual tem a questão da rescisão por força maior. Muitas pessoas estão assim na dúvida, mas Andressa, entra essa questão de força maior com relação a essa pandemia do Covid-19 ou não? Não é caracterizada como força maior? E aí, Vitor? Pois é, logo que o governo decretou aí esse estado de calamidade pública, né, aqui no estado do Ceará, na verdade, o decreto legislativo número 6, federal, paralisando tudo, as atividades, muitos empresários passaram a se preocupar com a questão de ter aí dinheiro, né, renda aí para poder pagar folha de salário e etc. E já cogitaram a possibilidade de fazer demissões. E aí, infelizmente, muitas empresas mal assessoradas, e aí isso é uma questão que preocupa, passaram a se apegar em coisas que estão sendo compartilhadas na internet, que são mal informadas, que sem embasamento, e aí começaram a surgir essa possibilidade de fazer rescisão por motivo de força maior. Primeiro, assim, não existe um tipo de rescisão por força maior. Não existe esse tipo de rescisão, não existe esse nome. Mas as pessoas acabam utilizando desse motivo para dar o nome quando ocorrer esse fato. Então, a primeira coisa que a gente vai entender, lá na medida provisória 927, ela fala que, devido ao estado de calamidade pública, né, que nós estamos, as empresas podem utilizar do motivo de força maior para poder realizar suas demissões. Só que aí ele se refere ao artigo 501 lá da CLT, e se você ler o 501 até o 503, ele fala sobre isso, mas o 501, ele define o que é o estado de calamidade pública e os motivos que possam ocorrer para que seja configurado esse tipo de rescisão. Então, está bem claro lá que ele fala que
Nós temos, sim, hoje um estado de calamidade pública, está decretado pelo governo, mas a CLT diz o seguinte: se por esse motivo a minha empresa ela fechar, aí é possível fazer a rescisão por motivo de força maior. Então, é necessário que fique configurado isso, que esse estado de calamidade pública fez com que a minha empresa ou o meu estabelecimento fechasse. Eu não consegui aguentar o tranco, então eu realmente vou dar baixa na minha empresa, encerrar as atividades de forma definitiva. Então, para isso, aí você vai fazer as decisões por esse motivo, e aí depois, em uma possível auditoria aí, trabalhista, né, uma fiscalização trabalhista, se houver a necessidade de provar tudo isso, você vai ter que aí provar de alguma forma, com documentos, com balanço, enfim, para provar tudo isso. Então, é a primeira situação. Então, o Estado fez com que a minha empresa fosse fechada. Outro artigo da CLT que o pessoal está se apegando, também para poder fazer a rescisão por força maior, é a rescisão que o pessoal chama aí de fato do príncipe, né? E aí está lá no artigo 486. O que é que o artigo 486 diz? O seguinte, olha, se o ente do governo que declarar estado de calamidade pública, né, e por acaso as suas atividades elas foram paralisadas de forma temporária, não, o seu estabelecimento ele não fechou. Veja que agora aqui há uma diferença. A paralisação agora foi temporária. Eu fiquei sem funcionar por alguma coisa devido ao estado de calamidade pública, que é bem isso que a gente está vivendo. Nós estamos com as atividades paralisadas. É possível aí a rescisão por força maior. Só que foi colocada uma condição. Primeiro, a empresa ela vai ter que entrar com uma causa na Justiça do Trabalho, solicitando que o ente que decretou o estado de calamidade pública se responsabilize por algumas das verbas da rescisão do trabalhador. Qual é? A questão da multa rescisória, que vai cair de 40 para 20, e a questão do aviso indenizado. Então, só é configurado se houver essa causa na justiça, que o ente que decretou o estado seja intimado, que o juiz decida como é que vai acontecer tudo isso, o empregado tem que entrar na ação, e o juiz vai definir. É por isso que era o fato do príncipe, porque na época a história de que quem mandava era o juiz. Então, o juiz era o rei da história, era o príncipe do castelo. Uma história mais ou menos por conta disso. Aí o pessoal, é o fato do príncipe. Mas tem que haver uma decisão judicial. Se não houver, não adianta você colocar. O que aconteceu? Muita gente não está se atentando a essas regras, está fazendo demissão aí adoidado, né? E aí o que tem acontecido? O funcionário tem ido na Caixa Econômica para sacar o FGTS e não está conseguindo, porque a Caixa exige a decisão judicial ou exige que o estabelecimento seja fechado, no caso do artigo 501. E aí, se ele não saca o FGTS, ele não dá entrada no seguro. Se ele não dá entrada no seguro, ele ficou sem dinheiro, sem rescisão, sem FGTS, sem nada. Sem nada. Isso é interessante, Vitor. Até eu já tive uma demanda aqui em Itarema de uma pessoa que estava trabalhando, que teve seu contrato cancelado, tal. A empresa deu as contas da pessoa e aí ela veio à minha procura. E é justamente por essa parte que você falou. As empresas, elas estão sendo mal assessoradas, né? Não está tendo aquele acompanhamento de fato. E tá tendo essa demissão aí por força maior e tal, tá indo nessa parte aí do príncipe, força do príncipe, enfim. E aí tá tendo tudo isso. E é justamente isso que você falou. Acho que até uma pessoa já colocou aqui nos comentários que tá com problema no FGTS na hora do saque. Consequentemente, é devido a essa questão judicial. E aí, tu falando dos artigos da CLT, eu destaquei aqui a 503, que traz a possibilidade, né, de reduzir os salários dos empregados em até, no máximo, né, 25%. Já houve algo sobre isso nas medidas provisórias, se eu não me engano. Me corrige, por favor, com relação a isso. Mas aí ele diz também que tem que ter uma assistência do sindicato, né, para que isso seja oficialmente. Está lá na Constituição, no artigo 7º da Constituição. E aí, Vitor, como é que está sendo essa questão de redução do salário? Está correndo direitinho ou não?
que aconteceu, né? A medida provisória 927, ela também trouxe a possibilidade aí, na verdade, na medida inicial que foi lançada, ela trouxe o artigo 18, a questão da suspensão de contrato e redução salarial. Aí, no mesmo dia, o presidente foi no Instagram, né, e disse assim, eu vou revogar que esse negócio está errado, né, porque gerou muita complicação, estava gerando muito problema. Porque hoje só é possível haver redução salarial com a anuência do sindicato. Então, é o que diz a Constituição no artigo 7º, inciso 6º. E aí, o artigo que falava disso foi revogado da medida provisória. E aí, pronto, não pode reduzir salário, não pode suspender, porque saiu da medida provisória. Mas o que aconteceu? Logo em seguida, veio a medida provisória 936, trazendo a possibilidade de redução e suspensão através de acordos individuais sem a anuência do sindicato. Aí pronto, gerou a confusão. Exatamente nesse momento que nós estamos aqui batendo esse papo, o STF está discutindo a inconstitucionalidade desses artigos aí da medida provisória. Por quê? Porque, de certa forma, é inconstitucional, porque tirou o poder do sindicato previsto na CLT. Mas aí, até aí tudo bem, o pessoal fazendo acordo individual, e a medida provisória diz o seguinte, não, faça só o seguinte, só comunique o sindicato, não precisa ele dar o aval, mas ele precisa tomar ciência. Tipo assim, vamos mascarar aqui a história. Manda aí que tá tudo certo. Aí vem o ministro Lewandowski que diz o seguinte, não, tem que ter a anuência do sindicato. Aí agora já saiu uma outra decisão do STF dizendo, não, os acordos são válidos, mas mande para o sindicato e aguarde eles responderem, se eles não responderem, vale o acordo individual. Mas no final estamos decidindo isso agora, quem sabe até no final da live a gente fala alguma coisa. Mas hoje os acordos individuais estão sendo realizados, precisa sim ser comunicado ao sindicato no prazo de 10 dias, conforme a medida provisória. Sobre a questão da anuência, o sindicato tem 4 dias da data do recebimento do acordo, né, dos acordos, para se pronunciar. E pela última decisão do ministro, ele diz o seguinte, os acordos individuais são válidos, ok, pode fazer individualmente com o seu empregado, acertar aí as cláusulas de rescisão, suspensão, mas se o sindicato posteriormente emitir acordo coletivo ou convenção coletiva, vai prevalecer as decisões das convenções. Então, pode ser que eu faça alguma coisa agora, seja válido, está tudo dentro da lei, vai passar o prazo, o empregado vai receber suspensão ou redução. Mas, se por acaso o sindicato emitir uma nova convenção, um aditivo à convenção, a gente vai ter que ajustar ao que está previsto na convenção, porque prevalece sobre os acordos individuais. Exatamente. A gente tem aqui uma perguntinha aqui. E o que fazer no caso das rescisões por força maior, depois de já feito? Olha aí a pergunta do Ulisses. Ou seja, já fez a besteira, Ele já Vitor, fez, e aí? né? Ele já fez. Primeira coisa, chora, né? Fico brincando, quando a gente faz coisa errada, a gente aí tem que vai ter retrabalho, é chorar. Ulisses, é o seguinte, ele não vai conseguir ser demitido. Ou vai para uma demanda judicial agora, porque pode ser que seja esse o caminho, ou então a possibilidade de cancelar a rescisão e procurar fazer da forma correta, né? Então você pode sim fazer o cancelamento da rescisão, eu não vejo problema, porque eu acho que também é uma situação válida, porque já que é para corrigir, então faça de forma correta, e pague aí as devidas verbas rescisórias completas e aí as suas consequências por atraso agora, por tudo. Se já fez aí, por exemplo, mais de 10 dias, já está fora do prazo do pagamento, então você já está possível aí ser autuado por atraso de pagamento da rescisão. Enfim, for pagar multa rescisória, vai ter que pagar com multa e juros agora. Se bem que não vai ter multa e juros, porque a Caixa liberou as multas e juros de todo mundo, mas tem que pagar. Mas tem que pagar, é verdade. Então é correr atrás do prejuízo, Ulisses. Então vai logo aí. Aí nós temos aqui a Samara, que ela diz o seguinte: no caso, se um funcionário está no grupo de risco do Covid-19, pois tem 63 anos, a empresa resolveu dar férias e aí foi dado férias. Mas aí nesse caso pode, não, Vitor? Pode, né? Os itens da medida provisória 927 vieram para tentar amenizar aí a parte da empresa essa questão.
Por quê? Porque o pessoal ficou em casa e aí não tinha como trabalhar no home office. A empresa vai ficar com esse funcionário afastado e pagando o salário dele? Veio a medida provisória para tentar ajudar nesse sentido. Não, coloca o pessoal de férias, esquece essa questão de período aquisitivo completo ou incompleto, esquece essa questão de comunicar 30 dias antes para dar o início nas férias. Vamos obedecer só um mínimo de regra aqui. É o quê? Avisa com 2 dias o empregado. As férias, o pagamento, olha só, jogaram para o 5º dia útil do mês subsequente às férias, junto com a folha de pagamento. 1/3 jogaram lá para dezembro. Então, assim, foram medidas para que os empresários pudessem aí tomar algumas iniciativas com relação aos seus funcionários. Então, agora, voltou de férias, voltou da suspensão, voltou da redução, acabou o banco de horas, tudo e quer demitir, infelizmente não existe nenhum impedimento para rescisão. Pronto, e ela continua aqui no comentário dela, Vitor. Ela já foi informada que esse mesmo funcionário será demitido após o retorno das férias. Aí ela está perguntando se vai gerar algum problema judicial ou um problema no FGTS. E aí? Problema nenhum, tá certo? Porque se ele está de férias e retornar, nada impede da empresa demitir, desde que pague aí tudo, né? Assim, pague todas as verbas. Só o detalhe que, dependendo do motivo que for essa rescisão, por exemplo, não caberia agora, por exemplo. Se eu estou de férias, eu não posso receber aviso de férias durante as férias. Aviso de rescisão, né? Durante as férias. Não existe isso. Eu teria que voltar das minhas férias, ou ter a minha rescisão de forma indenizada, ou então trabalhar a partir do retorno. Então não faz sentido ser demitido durante as férias. Se ele quer me demitir logo, quer me dar um aviso, que ele cancela as minhas férias e aí que ainda é um problema, né? Também não existe, assim, quer cancelar férias, assim, né? Então o povo está querendo se aproveitar de tudo para poder fazer o que quiser, e não é bem assim. Tá? É verdade, gente. Tem que ter cuidado com relação a isso. Olha aí a pergunta aqui do Antônio. O Antônio quer saber como excluir uma suspensão lançada no empregador web. São as perguntas mais, as top teams nessa semana, né? Porque está todo mundo querendo comunicar o empregador web, a suspensão e a redução. O problema é que o sistema não está preparado. Então, primeiro, está aos erros, né? Você importa, dá rejeitado. Você não tem a opção de excluir. Se você quiser fazer o cancelamento antecipado, até agora também não tem nada disponível. Qual é a regra? Mandou errado, aguarda um pouquinho que eles estão trabalhando, que eles vão colocar um botãozinho lá para você clicar, excluir. Então, tem que aguardar. A previsão da data prévia é hoje, no máximo segunda-feira. Então, se você mandou errado, não era para ter mandado, é para excluir, tem que aguardar um pouco. Agora, Vitor, eu mandei errado, ou o meu patrão queria mudar a história do negócio, que o patrão também tem disso, né? Começa com uma coisa e tu trabalha e manda, e depois ele, não, faz desse jeito. Pronto. Se é para retificar uma informação que já foi enviada, você vai lá e manda uma nova, que ele vai sobrescrever a anterior. Para a data prévia, vale a última. Então, se você mandar uma nova, corrigida com a informação correta, a anterior ela já é cancelada. O grande detalhe é que a gente tem que se preocupar que a gente corre com o tempo, né? Lembre-se que o governo vai pagar a primeira parcela do benefício 30 dias após a data do início do bem. Vamos supor que quem já começou a enviar lá no começo do mês, dia 3 de abril, quando for dia 2 de maio, o funcionário já vai receber um dinheiro. 10 dias antes do dia 2 de maio, a Dataprev vai bloquear qualquer tipo de informação. Por quê? Porque até ali ela precisa de tempo para mandar a informação para o banco, para o pessoal fazer transferência para a conta do funcionário, etc. Ela vai bloquear ali. Então, qualquer informação enviada 10 dias antes do dia 2, vamos lá, dia 23 de abril, né? Qualquer informação após dia 23, 24, 25, 26, ela não vai ser processada, porque ela vai pagar com base na primeira informação. Então, a gente tem que se ligar, porque hoje é 17, e aí dia 23 já é na próxima semana, já no comecinho da semana, e aí você tem que ver que vai mudar, vai excluir, porque pode ser que aí você não dê tempo, o funcionário recebe o benefício indevidamente, e aí você vai criar um problema para você. Então, tudo isso a gente tem que se atentar por conta do tempo mesmo, por conta dos dias que estão se passando. Então, é isso aí. Sebo nas canelas.
Olha aqui a pergunta aqui da Ed Leite. Professor, e que a empregada doméstica já assinou o acordo, fez o acordo bonitinho e vai enviar esse acordo para quem? Pronto. O doméstico também entrou aí na possibilidade de suspensão e redução. Só que o doméstico ele tem uma tratativa diferente, até porque os ambientes são diferentes, né? O doméstico está lá na social da doméstica, tem uma informação diferente do que é o empregador web. Por exemplo, o empregador web hoje é o local lá onde a gente está entrando no seguro. A doméstica ela já não tem esse requerimento para poder dar entrada no empregador web. É tudo diferente. Então eu tenho que pensar na doméstica de outra forma. Então existe um link disponível para fazer o comunicado da doméstica, é serviços.mte.gov.br. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Já está aberto aqui. Serviços.mte.gov.br. Você vai acessar esse ambiente com a senha da sua carteira digital. É a mesma senha da carteira digital, é a mesma senha do Redsim, é a mesma senha do Detran, a mesma senha da junta comercial, é a mesma senha. Então você vai entrar com a senha do empregador, não é a senha do empregado, é a senha do empregador, porque é ele que vai comunicar a suspensão. Então ele vai lá, acessa, se ele não tiver, você cadastra senha normal no gov.br, que é aquela senha geral do governo, e lá vai ter a opção de você incluir manualmente o empregado doméstico. Lá não tem arquivo de importação, isso não tem, é manualmente mesmo. Então você vai lá e digita manualmente e aguarda o processamento. Sendo que lá no E-Social, eu também tenho que fazer o indicativo da suspensão, porque senão ele vai ficar calculando folha. Então o E-Social já colocou lá nos afastamentos, dentro do E-Social, gestão dos empregados, afastamento, tem um código 37. Afastamento conforme medida provisória 936. Pronto. Tem que ser esses dois procedimentos. Informa na social e informa nesse link do governo a suspensão. E aí, 30 dias depois, ela vai receber o dinheiro na conta dela, que foi informada lá no linkzinho lá do governo, né? Show. Vitor, agora se na localidade, na cidade, não tiver um sindicato daquela determinada área, e aí eu vi para onde isso? Pronto. É muito comum isso, né? No interior, ou em outras cidades, ou a própria categoria não ter sindicato que a represente. Isso é muito comum. Só que dentro da hierarquia sindical, tem os sindicatos, tem as federações, tem as confederações e tem as confederações. Sindicatos, federações, as confederações e tem mais outro. Eu lembro já. E aí você vai no caminho. Se você não tem o local, você vai para a federação. Se não tem a federação, você vai para a confederação. Não, é até a confederação mesmo, são 3. Então você vai lá até a confederação e comunica. Né? Outro, eu vi recente, aqui já um comunicado da Secretaria Especial do Trabalho, que o próprio Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho, ela tem uma equipe, umas sessões de conciliação, que você pode ir lá para fazer os acordos e eles validarem também lá na Justiça do Trabalho. Então, gente, a ideia de tudo isso é para que haja segurança, transparência, para que o empregado não seja desamparado. Essa é a ideia. O sindicato funciona para garantir direitos trabalhistas. Então, a ideia é justamente para que os acordos não venham a infringir o que está previsto na medida provisória. Então, que os empregadores, eles têm assim, o que eles puderem tirar, eles vão tirar. E aí tem que obedecer toda essa questão aí das medidas, todas essas regras, a CLT, para poder o funcionário não ser prejudicado. Então, não tem sindicato, vai para a federação. Se a federação não responder, manda para a confederação. Se a confederação não responder, aí sim é outra história. Vale o acordo individual. Porque até então ninguém quis dar resposta, ninguém quis ajudar. Mas você tem também aí o Ministério do Trabalho para fazer esse acordo. Ministério do Trabalho, né? Não. Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. O nome é diferente. Mudou, agora mudou. Vitor, a Adriana está falando aqui que ela enviou para o sindicato o acordo e que eles cobraram aí uma taxa, né, do pedido, na qual deu o valor de R$100 para homologar o acordo. Ela está perguntando se essa cobrança é devida ou não.
Pois é, né? Os coitados do sindicato, né? Os bichinhos perderam força com a reforma trabalhista, porque fez com que as contribuições das empresas, dos empregados fossem optativas, e aí ninguém pagou, eles ficaram sem dinheiro, estão tudo agora penando para sobreviver. E aí agora, se aproveitando desse momento de calamidade, vem com essa história de querer cobrar pelos acordos. Vamos lá, tá errado, né? Dizem aí os juízes que o sindicato não pode se prevalecer dessa cobrança, porque qualquer cobrança, propriamente a reforma diz, qualquer cobrança que os sindicatos venham realizar precisa ter a anuência das empresas ou dos trabalhadores, e aí infringe a reforma trabalhista. Mas, Vitor, e se eu não pagar, como é que fica? Né? Porque tem essa questão, se eu não pagar, e aí como é que eu vou ter o meu acordo? Ok, você pode fazer uma reclamação no Ministério Público, aguardar no que dá. Isso vai demorar dias, vai demorar tempo, tu vai precisar de advogado. É R$ 100 por empresa, é aquela coisa. Paga logo para É, resolver o problema, paga entendeu? logo, Assim, a gente... você vai entrar nessa briga desnecessária, porque se você está desamparado, porque eu não quero pagar R$ 100. Vai ficar desamparado, pode ter um problema no futuro maior por conta de R$ 100. Agora, tem gente que está exagerando. R$ 2.000, R$ 1.500, está cobrando por empregado. Imagina, você tem uma empresa com 500 funcionários aí que cobrar R$ 100. Não faz 100 sentido. reais é verdade. Não faz sentido. Então, assim, a orientação é, quem tem jurídico, procure seu jurídico para ver o que pode ser feito. Isso foge da alçada do DP, gente. O pessoal do DP quer se meter nas coisas. O pessoal, meu amigo, entrega a responsabilidade para quem é devido. Diga para o seu patrão, diz assim, olha, meu trabalho é até aqui, o que você quer que eu faça? Não, vamos comer a bronca, ok. Vamos entrar no júri, vamos processar o sindicato. Ok, mas joga a responsabilidade para quem merece essa responsabilidade. Não perder É tempo com isso, não. verdade. É verdade, bem observado, viu, Vitor? Eu não sou da parte do DP, né? Conheço você, o Walter, o Ciro, que são outras pessoas. E eu vejo que nesse momento, mais do que nunca, vocês estão sobrecarregados com essa parte. E aí acaba acarretando outras coisas que você acaba deixando de fazer o foco, de fato, ser seu trabalho ali do DP e acaba fazendo coisas que não é do seu dever, como, por exemplo, isso, uma ação judicial, uma coisa ou outra. Então, gente, vamos saber delegar. O meu trabalho é só até aqui, vou fazer o que é isso aqui. De fato, né? Que vocês DP já tem muita coisa para fazer. Nós Mas, estamos, Vitor, sim. É importante você falar, é importante falar isso. Eu venho pensando nisso cada vez mais. A gente está sobrecarregado por conta de demanda. Nós temos clientes, nós temos que trabalhar. A operação tem sido muito demorada e tal. Mas, assim, sinceramente, eu estou muito tranquilo com relação a tudo isso. O pessoal acha assim, como é que tu tá? Eu estou super bem. Eu estou super bem porque eu tenho a consciência de como eu devo proceder com as coisas. Então, assim, o pessoal do DP, tem muita gente aí angustiada, ansiosa, estressada, porque simplesmente toma as dores. Eu quero o melhor para o meu cliente, mas eu tomar as dores do meu cliente, gente, não funciona assim. Então, você tem que, a responsabilidade é dele. O que cabe a você dizer assim, patrão, olha, é isso, o que você quer fazer? A responsabilidade é dele. Então, levar problema para casa não faz sentido. Não faz sentido. Então, tem que manter a calma, a tranquilidade. Você vai voltar para casa, você tem família, você tem filho, tudo, você precisa dar a devida atenção. E aí a gente tem que manter a calma. Eu vejo muita gente aí desesperada, muita gente preocupada, muita gente virando noite. Gente, faz o que pode. Pode. é verdade, Vitor. Isso é verdade. Mas vamos lá, dando continuidade. Vitor, surgiu uma dúvida em questão do home office, ou como nosso amigo Walter diz, é teletrabalho. Né? Dentro de Tá casa. previsto, dentro de casa, tá previsto lá na CLT, bonitinho, no capítulo 2 essa modalidade, né, teletrabalho. Mas aí surgem as dúvidas. Tá, eu trabalho para empresa, formalzinha, bonitinha, e aí não posso ir ao ambiente de trabalho devido às medidas agora, mas a questão é, como que fica os vale? Vale transporte, vale alimentação, a questão dos equipamentos, das despesas que eu vou ter na minha casa, energia, internet, essas coisas. Como que eu vou estar me amparando com relação a isso?
Pois é, isso aí também foi é uma coisa que gera muita preocupação, porque tem muito empresário que diz assim, olha, a partir de agora vocês vão trabalhar em casa e pode levar o notebook aí que eu vou liberar o TI para vocês acessarem os dados da empresa. Mas aí não é bem assim, né? Lógico que é evidente que se eu passo a trabalhar dentro da minha casa, eu vou usar minha internet, eu vou usar minha energia, eu vou usar, né, toda a minha estrutura. E aí, muitas vezes, o patrão diz assim, cadê? Tu tem internet? Não, tua internet é muito ruim, melhora aí. Aí o funcionário vai na maior da inocência e aumenta a capacidade da internet. Não é bem assim que funcionam as coisas, tá? Mas a CLT, ela traz essa questão para que seja acordada com a empresa e o empregado tudo que for possível para que a atividade seja estabelecida. E que esse custo aí de despesa é de responsabilidade do empregador. Certo? Então, é importante que o empregado tome ciência disso. Não é só acatar o que o empregado está dizendo. Hoje a decisão pela medida provisória 927, olha, é a empresa que decide se vai haver o home office. Mas com relação à estrutura para o trabalho, tem que ser acordado. Então, vai levar o notebook, faz aí um termozinho de comodato, dizendo que está levando o notebook da empresa. Vai gastar energia? Vai. Como é que está a tua energia? Não, a média, 100 quilowatts. Agora vai subir para... O que exceder a empresa paga? Coloca no acordo. Internet vai precisar melhorar? Coloca no acordo. Como é que... Coloca no acordo. Então, tudo precisa ser acordado. Esses valores, esses acordos, o bom é que não é salário, não tem incidência de encargo, então existe essa possibilidade. E outra coisa, vamos entender o que é home office e teletrabalho, né? Porque às vezes se confunde, né? A reforma ela trouxe o nome home office, mas ela diz o seguinte: é o trabalho exercido fora do estabelecimento da empresa, pode ser em qualquer lugar, não é na casa. As pessoas acham que é só na casa. Então, o home office é isso. Trabalhar em qualquer lugar que seja fora das dependências da empresa. Então, o home office é isso. O Não teletrabalho necessariamente na casa, né, Vitor? não necessariamente na casa, né? O teletrabalho ele já tem um entendimento diferente, que aí realmente pode ser na casa da pessoa e ela vai trabalhar através de uma tecnologia remota e etc. Por isso que a própria medida provisória ela traz todas essas situações. Ela não cita só home office, ela cita o home office, o teletrabalho, ela traz tudo isso. Então, mas aí tem que ficar acordado, é importante ter esse acordo para que o empregado não seja prejudicado. Mas vamos lá, briga feia, né? E o Vale Transporte continua dando? Lógico que não, você não vai pegar Vale Transporte. O Vale Transporte, gente, é devido para quem vai utilizar o transporte coletivo para ir para a empresa casa. Né? A própria lei do Vale Transporte tem essa finalidade. Se você não vai usar, lógico, é evidente que não vai ter. E o Vale Alimentação? Aí o pessoal, o Vale Alimentação, né? Porque eu estou em casa, o patrão não quer pagar o Vale Alimentação. Mas vamos lá. O Vale Alimentação, primeiro, é um benefício, não é uma obrigatoriedade. É um benefício que a empresa concede. Então, se ela quiser dar o almoço, ela dá. Mas tem as convenções coletivas que trazem essa obrigatoriedade do pagamento de Vale Alimentação. Muitas delas dizem assim, quando o funcionário está de férias, continua pagando. Quando os funcionários faltar, não pode haver o desconto. Quando o funcionário estiver afastado por algum motivo, tem que continuar pagando. Muitas delas vêm bem claro trazendo essas situações. Mas muitas delas, a maioria também diz assim, o vale transporte é no valor de X reais para o funcionário por dia. Pronto, só diz isso, que tem que pagar. E aí, paga ou não paga? Vamos lá. Se ele está trabalhando, e aí, pelo bom senso, pela razoabilidade, pelo fato dele ainda continuar trabalhando, apesar de que não está explícito isso em legislação nenhuma, é saudável que ele continue pagando. Certo? Mas, se ele não quiser pagar, o que é que eu faço? Chora. Porque, infelizmente, não tem mecanismo nenhum que obrigue a empresa a pagar o vale alimentação. Então, é isso. Plano de saúde, Pronto. pode cancelar, né? Que tem empresa que paga. Tem que pagar o plano de saúde, sabe por quê? Porque se for no caso de suspensão, está dizendo que tem que manter os benefícios. Se o benefício é plano de saúde, tem que pagar. Continuar pagando. Continuar pagando, certo. Pronto, vamos para outro ponto
crucial agora nessas medidas trabalhistas. Vitor Lopes, férias individuais e coletivas, meu amigo. E aí, como é que faz? Nas férias individuais, tem a comunicação prévia, com 30 dias, né? Antecipadamente, na qual tem que ter a comunicação do sindicato, é isso? Mas aí, como é que fica essa questão agora? Da Pois é, Covid-19? banalizaram as férias, né? A medida provisória banalizou, assim, pegou tudo que foi de férias aí e jogou boa parte do artigo na CLT, mas é medida provisória, né? Vamos lá. Primeiro, né, assim, férias normais, individuais, o funcionário tinha que receber aí um comunicado de 30 dias antes, só dizer, olha, daqui a 30 dias está de férias. Isso caiu, né, com a medida provisória. Por conta da urgência, não. Com 2 dias eu tenho que comunicar ao empregado, eu já posso dar férias para ele. Tá? Seja ela individual ou seja ela coletiva. A medida provisória também trouxe o seguinte, que as férias elas podem ser concedidas com um período mínimo de 5 dias. Não pode ser menos do que 5 dias. Então, por exemplo, já quebra também outro artigo da CLT que fala de férias coletivas em 2 períodos de 10. Então, já foi outro problema aí que caiu. Então, não tem nada previsto na CLT de conceder férias sem o período aquisitivo completo. Isso também caiu. Antecipação de férias futuras, isso nunca existiu na CLT hoje, a medida provisória está dizendo que pode. Então ele está querendo dizer o seguinte, medida provisória. Ele quer conceder férias, conceda, com período aquisitivo completo ou não conceda, desde que não seja inferior a 5 dias, não precisa comunicar com 30 dias e o pagamento ainda ficou para o 5º dia útil do mês subsequente do início do gozo. Então, ele pegou tudo, pode. Ah, Vitor, não tem férias. Pode, eu posso negociar até o período que nem começou ainda. Mas tudo tem que ser acordado, né, gente? Empregador, empregada, comunicando dentro do prazo, tá tudo certo. Ah, mas eu já acabou o período que ele nem tinha completado, eu dei os 30 dias. Aí eu já posso pegar o outro período que ainda pode. Quanto você puder utilizar desses artifícios aí, desde que não seja 5 dias. Ah, Vitor, e a questão do feriado, porque tem uma regrinha de que não pode ser 2 dias antes do feriado. Engraçado, foi o isolamento foi exatamente quando teve o feriado, dia 25 de março, 19 de março, a maior confusão do mundo, né? E aí nada batia, né? A própria medida provisória diz, lá no artigo 2º, olha, tudo que eu puder negociar com o meu empregado que não infrinja a Constituição e que não infrinja aqui a medida provisória, vale. Então esse negócio de feriado, se está acordado, passa por cima. Porque não é momento de eu me preocupar com isso. Agora, o bom senso tinha gente querendo dar férias no domingo, o funcionário nem trabalha. Mas aí também não é assim que, né, que se esfola um bode. Aqui no Ceará é isso. Se esfola um bode. Pronto. Aí, Vitor, com relação às férias coletivas, tinha que ter uma comunicação de 15 dias no mínimo o sindicato e a Secretaria do Trabalho. E no caso, isso continua ou não? Foi mudado? Caiu, tu não tem mais nada. Avisa com 48 horas, não precisa mais de sindicatos, coitados, nem estão aí brigando, estão nem funcionando, a maioria está fechada, porque estão tudo isolados. Então, assim, nem sindicato, é desburocratizar mesmo. O governo, a intenção desse 927, gente, é bem clara. Ela diz assim, vamos acabar com a burocracia, porque eu preciso fazer que as empresas mantenham emprego. Então, vamos manter emprego. A ideia é essa. Você ver, o próprio título é isso, né? Medidas de enfrentamento aí ao estado de calamidade para manutenção do emprego. Então, nesse sentido, vai perder tempo com isso, não. É verdade. Vamos lá. Próximo tópico. Redução de jornada e redução de salário proporcional, Vitor Lopes. E aí, como que ficou essa questão? Pois é. Vamos lá. E aí já é na medida 936, né? Trouxe a possibilidade de redução de jornada, né? E, consequentemente, a redução salarial. E aí a medida traz a regra. É o seguinte, na mesma proporção que eu reduzi o salário, eu vou reduzir a minha jornada. Então, se eu ganho R$2.000 e vou reduzir o meu salário em 50%, a minha jornada também vai ser reduzida em 50%. Tem que ser mantida essa mesma proporção. Então, se eu vou passar a ganhar 1.000,
e vou trabalhar agora 110 horas, porque antes era 220, vou passar a trabalhar 110. Tem que ser a mesma proporção. A questão que a medida provisória ela trouxe algumas regrinhas. Por exemplo, a redução de jornada e salarial para acordos individuais, para empregados que recebem até 3.135, que são 3 salários mínimos, pode ser de 25%, 50% ou 70%. Então, tá limitado nessas 3 alíquotas, certo? Ah, Vitor, mas eu não quero nem reduzir nesse percentual. Então, eu quero reduzir, quero dar 30% a redução, quero reduzir em 55%, o que está fora. Aí tem que ser via acordo coletivo e tem que ter a participação do sindicato. Então, essas reduções variáveis tem que ter a participação do sindicato. Mas até 3 salários mínimos, 25%, 50% ou 70%. É fixo. E aí também o governo colocou o seguinte, no mesmo percentual de redução, vai ser o percentual que eu vou pagar de referente ao valor do seguro-desemprego. Então, se eu reduzir o salário em 50%, o governo vai pagar 50% que aquele funcionário teria direito conforme a tabela do seguro-desemprego. Ela não é 50% do salário não, tá? A empresa reduz 50% do salário e o governo vai pagar 50% da parcela do seguro. Ela não vai complementar para você voltar a ganhar R$ 2.000, não. Tá? A pessoa está confundindo isso. A empresa reduz em salário 50%, continua pagando, e o governo vai pagar 50% do valor do seguro. Se for 25%, 25% do seguro. Se for 70%, 70% do seguro. Agora, o variável, aí ele também traz o variável. Se for de 25 a 49,99 é 25. De 50 até 69,69, 50. De 70 para cima, 70. Então, cuidado que sai essa regra aí. Pronto, show de bola, gente. E a questão aí da... Quem é esse amiguinho aí que quer participar da nossa live? Tamo em casa. Ei, mano, tava bem. Pronto. Ele quer participar com a gente, quer Tamo em interagir, casa. entendeu? Eu acho que é porque ele não gostou dessa questão aí da redução salarial, aí ele tá se manifestando. Vitor Lopes, com relação à suspensão temporária de contratos de trabalho, o que você pode nos orientar com relação a isso? Também é da nova MP, né? 936, Isso, 936. Trouxe a possibilidade de redução e trouxe a possibilidade de suspensão. No caso de redução salarial, o período máximo que eu posso fazer de redução é de 90 dias. E no caso da suspensão é de 60 dias. E aí, lógico, se o contrato vai ser suspenso, o funcionário não vai receber nada. A ajuda que o governo vai conceder vai ser o valor da parcela do seguro-desemprego de acordo com a média salarial dele, que já está estabelecido no seguro-desemprego. Então, suspende tudo, o funcionário vai para casa, não pode trabalhar, não pode fazer home office, não pode fazer nada, está com contrato suspenso. Não vai ter previdência, não vai ter desconto de FGTS. A única coisa que o governo diz, os benefícios precisam ser pagos. E aí entra naquela briga que a gente já falou. Vale de saúde, se tem um vale de transporte. Vale de transporte não, vale alimentação, é outra história. E ele diz o seguinte, se por acaso o empregado quiser contribuir com a Previdência, contribui de forma facultativa, individual, porque não vai ter recolhimento. Esses 2 meses de suspensão não vai haver, não vai contar para tempo de aposentadoria. Não tem recolhimento, não tem nada, então não vai ter. Outra perda nesse sentido, o alvo de 13º. O contrato está suspenso. Então, esses 2 meses que ele ficar com o contrato suspenso, no final, lá em dezembro, ele não vai receber 12 avos. Ele vai receber 10 avos. Então, tem essa perda também. Mas ele fica em casa, não trabalha, e vai receber 100% do valor do seguro-desemprego que é devido conforme a média salarial dele. Outro detalhe legal, com relação à suspensão, e aí também com relação à redução, que o período que for de redução e de suspensão, o governo vai me dar uma estabilidade pelo mesmo período. Então a empresa não vai, não é a palavra não vai poder demitir, mas ele vai ter uma estabilidade no retorno pelo mesmo período de redução e suspensão. E caso a empresa demita esses funcionários no período de estabilidade, ela vai pagar umas multazinhas, umas indenizações. Então tem muita gente que está dizendo assim, eu não posso demitir na estabilidade. Pode.
E a medida provisória diz o seguinte, ó, a empresa que demitir na estabilidade vai pagar uma multazinha aí a mais. Então ela já está ciente disso. Tem a estabilidade, é garantida, não vai ser, existe a possibilidade de não demissão. Mas se houver, tem que pagar uma multazinha. E aí na medida provisória diz lá os valores, percentuais, de como é que tudo é isso. Bacana, Vitor. Vitor, nosso tempo está acabando. Eu agradeço a você por ter aceitado o nosso convite, né? Dê as suas considerações finais, se despeça. Vou já dizer, gente, que a live vai ficar salva lá no nosso canal no YouTube. Conta tudo, vai ficar lá salva, bonitinho para vocês. E um beijão, se despede aí, Vitor. Pessoal, segue a gente aí no Instagram, porque eu tô sempre fazendo lives, eu tô recebendo muitos convites, então vai ter outras aí, tem um programa de noite que eu trago muita notícia, enfim, segue lá, @contador.victorlopes, e aí vocês vão estar bem atentos aí de tudo que tá acontecendo. Às vezes eu faço live surpresa, acordo de mau humor aí, taca a porrada no pessoal, acordo de bom humor aí, falo também, então desse jeito. Estou em casa, então vamos aproveitar o tempo, agradecer o convite dessa pessoinha maravilhosa que Deus colocou na nossa vida, que eu passei a conhecer. Esperamos que, cadê, ó, segundo congresso aqui, ó, vim é homenagem a você. Tomara que tenha o terceiro aí. Vamos fazer o terceiro. Esse negócio de doença acabe logo. E aí que a gente possa voltar a se ver. Nós estamos juntos, ó. É nóis. Gente, obrigada a vocês pela participação. Teve muitas perguntas. Vão ter outras oportunidades aqui com o Vitor. Não se preocupe, segue lá ele nas redes sociais, que aí vocês vão conseguir esclarecer melhor com relação a essa questão aí trabalhistas, tá bom? Ó, um beijão, gente. Tchau. Não esquece, live vai ficar salva lá no nosso canal. Conta tudo no YouTube. Manda fazer a nossa pose, a pose para pedir. Gente, ó, tira o print aí para poder compartilhar e marcar a gente, vai. Vai. Tira o print, vai. Coração. Pronto, tirou. Marca a gente, compartilha e marca a gente, que a gente dá uma moralzinha pra vocês também lá. Tchau.